A história do maná no deserto é um dos relatos mais ricos e simbólicos das Escrituras Sagradas, narrado principalmente no livro de Êxodo, capítulo 16. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, encontrava-se em uma jornada desafiadora pelo deserto do Sinai, rumo à Terra Prometida. O deserto, em sua aridez e hostilidade, representava não apenas um obstáculo geográfico, mas também uma prova de fé e dependência de Deus. Foi nesse contexto de necessidade extrema que o Senhor proveu um alimento milagroso, o maná, que descia do céu todas as manhãs, sustentando os israelitas durante 40 anos. Esse evento não foi apenas um milagre de provisão física, mas também uma lição espiritual profunda sobre a fidelidade de Deus e a obediência do seu povo. A situação de Israel. Fome e murmuração. Após atravessar o Mar Vermelho e testemunhar o poder divino na derrota de Faraó e seu exército, os israelitas logo se viram em uma situação de escassez. O deserto era um lugar inóspito, onde a comida e a água eram escassas. Em Êxodo 16, 2-3, a Bíblia relata que a comunidade começou a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: "Quem dera que a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, onde nos assentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão?" A murmuração do povo revelava ingratidão e falta de confiança em Deus, mesmo após terem presenciado grandes milagres. No entanto, em sua misericórdia, o Senhor não os abandonou. A resposta de Deus. A promessa do maná. Deus ouviu o clamor do povo e respondeu a Moisés: "Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não." Êxodo 16, 4. O Senhor não apenas supriu a necessidade imediata, mas também estabeleceu um teste de obediência. O maná era mais do que alimento, era um instrumento de ensino sobre confiança e submissão à vontade divina. A natureza do maná, um alimento sobrenatural. A Bíblia descreve o maná como uma substância miraculosa que aparecia todas as manhãs, exceto no sábado. Tinha as seguintes características: aparência e sabor. Era descrito como uma pequena semente branca, semelhante à geada. Êxodo 16, 14, 31. Seu sabor era como bolos de mel. Êxodo 16, 31. Ou azeite fresco. Números 11, 8, indicando que era agradável ao paladar. Colheita diária. Os israelitas deveriam recolher apenas a quantidade necessária para cada dia, 1 homer por pessoa, aproximadamente 2 litros. Se alguém colhesse demais e guardasse para o dia seguinte, o alimento apodrecia e criava vermes. Êxodo 16, 23. O dia de descanso. Na sexta-feira, Deus mandava uma porção dupla, pois no sábado, o Shabat, o maná não caía. Dessa forma, ensinava-se o princípio do descanso e da confiança na provisão divina. Lições espirituais do maná. 1. Deus proverá em todo o tempo. O maná era uma demonstração clara de que Deus não abandona seu povo. Assim como sustentou Israel no deserto, Ele continua suprindo as necessidades dos que confiam nele. Filipenses 4:19. 2. Obediência e confiança. A ordem para não guardar maná além do necessário era um teste de fé. Muitos falharam tentando acumular, mas aprenderam que a provisão de Deus é diária. Jesus reforçou esse princípio ao ensinar: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Mateus 6:11. 3. O maná como sombra de Cristo. No Novo Testamento, Jesus se identifica como o verdadeiro pão do céu. João 6:32-35.
Assim como o maná sustentou Israel fisicamente, Cristo é o alimento espiritual que dá vida eterna. 4. Gratidão no lugar da murmuração. Enquanto o povo reclamava, Deus ainda o sustentava. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, devemos ser gratos, pois Ele nunca nos deixa sem resposta. O fim do maná e a chegada à terra prometida. Após 40 anos de peregrinação, quando os israelitas finalmente entraram em Canaã, sob a liderança de Josué, o maná cessou. Josué 5:12. Agora eles comiam dos frutos da terra que Deus lhes havia dado. Isso simboliza que há momentos em que Deus age de forma miraculosa, como no deserto, e outros em que nos abençoa através do trabalho e da colheita natural. Conclusão: o maná na nossa vida hoje. A história do maná não é apenas um relato histórico, mas um convite para confiarmos no cuidado divino em nossas jornadas. Seja em desertos financeiros, emocionais ou espirituais, Deus tem um maná para nós. Seja uma palavra, um milagre ou a presença dele mesmo. Assim como os israelitas, somos desafiados a depender de Deus diariamente, não apenas em crises. Obedecer às suas instruções, mesmo quando não entendemos. Reconhecer Jesus como o pão da vida, nossa verdadeira provisão. Que em meio aos desertos da vida, possamos levantar os olhos e ver o maná que Deus preparou para nós, sustentando-nos até chegarmos à nossa terra prometida.